Consolador, Comunidade Espírita Cristã, em Copacabana, né? E ele vai fazer o estudo da tarde, vai nos falar e vamos ouvir com carinho. Boa tarde a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa estar junto a todos os corações encarnados e desencarnados que aqui se encontram. A pedido dos companheiros da casa, vamos falar um pouquinho do advento do Livro dos Espíritos, em particular da parte de introdução, para melhor elucidar aos amigos a grande preocupação que Allan Kardec teve ao elaborar essa obra, a pedra angular de todo o trabalho da codificação espírita. Allan Kardec, um estudioso, educador, professor francês, reconhecido, admirado por muitos, foi convidado para conhecer as mesas girantes que encantavam os salões de Paris. As pessoas se reuniam naquelas cafeterias típicas da época e lá, no decorrer dos encontros, em torno de uma mesa, se concentravam e a mesa balançava, a mesa batia no chão, pulava, se nós podemos dizer assim, e respondiam a perguntas. Eu fiquei curioso quando ouvi isso pela primeira vez. Como é que a mesa responderia perguntas? Porque eles estabeleceram um código, uma pancada para sim, duas para não. Quem conhece a história das irmãs Fox em Hydesville tem ideia do que eu estou dizendo. Chegou a um tal ponto que a curiosidade de Kardec levou a ele duvidar do fenômeno, porque uma mesa, uma madeira inerte, ela não poderia pensar, a não ser que existisse uma inteligência oculta por trás, manipulando aquela mesa como uma marionete. E Kardec, curiosamente, vai até um dos salões. As mesas que giravam, que se levantavam e que quicavam no chão, não eram mesas como essas aqui, é óbvio. Eram mesas pequenininhas, que a gente até encontra em determinados lugares, parecem até mesas de canto, muito comum nos lugares onde se toma café, cafeteria, 4 pessoas sentam à volta de uma mesinha dessa. As pessoas colocavam a mão sobre a mesa e a mesa levitava. Kardec ficou extremamente curioso e resolveu formular perguntas a uma das mesas que levitava. E mentalmente ele formulou a pergunta e, curiosamente, a mesa respondeu. Se os amigos tiverem a curiosidade de pesquisar na internet, existem fotos da época, porque na época em que as máquinas fotográficas estavam ganhando embalo, se nós podemos dizer assim, a gente vai encontrar fotos das pessoas nos salões carregando a mesa. Na verdade, eles não carregavam a mesa que levava eles, né? Porque o indivíduo colocava a mão sobre a mesa e a mesa levantava. Ninguém segurava na mesa. A mesa se levantava ao simples toque das pessoas. E Kardec ficou muito impressionado, porque ele, como um homem de ciências, ele não aceitava qualquer informação sem um estudo prévio. E Kardec formula uma outra pergunta mentalmente, que, segundo me parece, foi o seguinte: se você me ouve, ele falando com a mesa, se desloque para a direita, e a mesa se deslocou para a direita, e ele ficou parado, estático, e pensou: agora eu quero que você vá para a esquerda em direção à porta de saída, e a mesa foi.
Então Kardec, em função desse fato, quis melhor conhecer o fenômeno. Ele fazia parte de um grupo de estudiosos que já se dedicavam, não Allan Kardec em particular, mas esse grupo de estudiosos se dedicavam às sessões de comunicação com o mundo espiritual. Naquela época, toda a nomenclatura que nós conhecemos hoje, ela não existia. O médium já existia, mas as nomenclaturas que nós utilizamos hoje dentro da doutrina espírita foram criadas por Allan Kardec. E Allan Kardec resolve conhecer um pouco mais e é convidado por amigos a ir a uma reunião aonde jovens recebiam espíritos que se comunicavam através da psicografia e também através da fala. E Allan Kardec começa a ficar muito impressionado com essas manifestações, porque pela idade das meninas, de 12, 13 anos, ou 13, 14 nessa faixa, e uma de descendência árabe um pouco mais velha, essas meninas não tinham um conhecimento para poder responder do jeito que elas estavam respondendo, muito menos escrever com tamanha desenvoltura, até porque nós não podemos nos esquecer que na metade do século XIX a mulher não tinha acesso ao estudo, ao conhecimento como nós temos hoje. Hoje nós temos uma escola que oferece a ambos os sexos a oportunidade do estudo. Naquela época, há quase 200 anos atrás, há 170 anos atrás, não. Então Kardec ficou muito impressionado porque esse fato se dá aproximadamente por volta de 1850. Estamos aí estabelecendo uma data, estimando uma data, para que a gente possa ter um parâmetro. E Kardec começa a se interessar e vê que a resposta das meninas eram respostas lógicas, de um conhecimento. Kardec foi um homem que teve uma formação acadêmica, ele foi aluno de Pestalozzi, e em muitos momentos que o professor Pestalozzi precisava se ausentar, Kardec ficava como monitor dos outros colegas, porque Kardec demonstrava uma capacidade e um conhecimento acima da média. Kardec aprendia sozinho, ele era um autodidata. Então Allan Kardec não era um indivíduo comum, ele não era um profissional comum, ele era um espírito elevado, um espírito de escola, que estava ali com uma missão, e a missão estava se desabrochando, que era ter a percepção de ser um grande codificador de todo aquele conhecimento que já existia desde a antiguidade, quando o homem se comunicava com os mortos, quando em plena Idade Média, nos mosteiros, haviam aquelas reuniões secretas onde os monges conseguiam se comunicar com os antepassados, onde na própria Idade Média, muitas mulheres foram queimadas na fogueira como bruxas e, na verdade, eram médiuns, grandes médiuns, que davam comunicação. E nós sabemos disso. A palavra médium, medianeiro, é uma palavra que foi reorganizada, mas a comunicação com o sobrenatural, se a palavra sobrenatural é uma palavra que se encaixe bem aí, é uma expressão que Kardec vai utilizar, até porque lhe faltava um vocabulário no momento em que ele se dispõe a entender tudo o que estava acontecendo e resolve normatizar. Normatizar, estabelecer normas e padrões. Quando Kardec intuitivamente se deixa levar e aceita o seu compromisso reencarnatório como o grande codificador da doutrina, porque ele fez questão de dizer que ele não era
ele não havia bolado aquilo tudo, ele não inventou aquilo tudo, ele não escreveu, ele foi apenas um organizador. As informações já existiam, ele estava em diversos momentos como pesquisador, historiador, porque antigamente o indivíduo ele se capacitava e ele era ao mesmo tempo jornalista, advogado, educador. A capacitação, ela era uma capacitação, digamos assim, técnica. O indivíduo se capacitava de forma técnica, nem todos de forma acadêmica, porque não tinham condições. Mas o indivíduo, por ser um autodidata, ele estudava, ele se aprofundava, ele tinha mais tempo para se dedicar e lia bastante. E com isso tinha uma formação idêntica à de um acadêmico ou até mais, porque já trazia no seu cerne um compromisso reencarnatório de grande porte. Era um espírito com uma bagagem muito grande, uma bagagem milenar, que desabrochava como um elemento facilitador. E Kardec, então, levado por todos esses estímulos, por essas tendências, por essas inclinações positivas, Allan Kardec vai se propor a ser um grande organizador de todo o conhecimento que se apresentava na metade do século XIX, conhecimento esse que já se arrastava desde o final do século XVIII, quando vários personagens em vários lugares da Europa vinham tendo um contato com o sobrenatural, e Kardec não estava partindo do zero. Quando as irmãs Fox, quando Arthur Conan Doyle também vai desenvolver e escrever seu livro falando sobre levitação, não sei se alguém aqui já leu a respeito disso, quando ele fala da invasão consciente ao mundo dos encarnados por parte dos espíritos, quando cientistas ingleses começam a estudar mediunidades espontâneas que vão se dar naquela metade, na primeira metade do século XIX, e nós teremos grandes pesquisadores, como por exemplo William Crookes, que vai pesquisar a mediunidade espontânea de Eusápia Paladino, e essa médium vai permitir, através da liberação do ectoplasma, a materialização de Kate King. Kardec, ele não estava partindo do zero e nem estava inventando, ele tinha elementos que aconteciam paralelamente. O próprio advento do iluminismo, o humanismo da virada do século XVIII para o século XIX, foi o terreno propício para Kardec organizar o Livro dos Espíritos. Por que nós estamos dizendo isso tudo? Até para que os amigos possam entender que Kardec, ele teve as condições propícias. E como ele era uma figura extremamente conhecida, ele começou a ser procurado por pessoas da sociedade que já tinham prática de comunicação mediúnica de maneira doméstica. Muitos aqui sabem disso, que antigamente nós tínhamos muitos centros na Zona Norte que se davam na casa das pessoas. As pessoas se reuniam num determinado horário e usavam, André Luiz nos conta isso, mas nós sabemos que usavam a sala de visitas como a sala de reunião, para que os médiuns espontâneos que não tinham acesso à doutrina espírita, não tinham acesso ao conhecimento, até porque nós não tínhamos livros com a facilidade que nós temos hoje, desses médiuns darem comunicação e, através dessas comunicações, as pessoas terem orientações. Existiam muitas famílias aqui na Zona Norte do Rio em que tinham casas espíritas realizavam trabalhos espíritas dentro das suas próprias casas.
E de onde que vem isso tudo? De toda uma carga de influência que nós vamos herdar do trabalho de Allan Kardec. É um processo que se desdobrou, foi um desdobramento, quase que um desdobramento inconsciente, uma coisa meio sistêmica, se nós podemos dizer assim, porque quando Allan Kardec resolve normatizar todo o conhecimento, Kardec não inventou nada. Kardec se aproveita daquele conhecimento doméstico e popular que as pessoas passavam de geração a geração. Era avós que ensinavam aos netos o que elas haviam aprendido com suas avós. E nesse processo de transferência de conhecimento doméstico, algumas pessoas passavam um compromisso mediúnico de geração a geração. Porém, quando Allan Kardec percebe nas visitas que eram feitas nas casas onde os médiuns de berço, criaturas que tinham uma mediunidade espontânea, se manifestavam, respondendo perguntas difíceis para a faixa etária do próprio médium, Kardec ficou fascinado com aquilo. Uma menina de 14 anos não tinha habilidade para responder do jeito que ela respondeu à pergunta que Allan Kardec estava fazendo. Então ele resolveu organizar algum conhecimento e, como eu disse, montar um livro que pudesse ser um manual, falando entre a comunicação entre os dois planos da vida. Quando as pessoas que já tinham prática de trabalhar e utilizar a mediunidade de forma séria, pegam todo aquele manancial de perguntas, porque a prática de pergunta e resposta já existia, ou através da fala direta, ou através da psicografia, porque a mediunidade espontânea, ela evoluiu muito rapidamente. Aquela ideia da cestinha, que você colocava um lápis, ou a ideia das pancadas, é do final do século XVIII para o início do século XIX. Quando Allan Kardec tem acesso, já havia comunicação direta, porque se os amigos pesquisarem, ficarão surpresos quando na antiguidade, na Idade Antiga, nós vamos encontrar povos da antiguidade se comunicando com os mortos por intermédio dos pajés e dos xamãs. Muitas pessoas que perderam, muitas mães que perderam seus filhos nas guerras ou nas doenças, buscam os pajés, os xamãs, para saber se seus filhos estão bem no mundo dos mortos. E os filhos às vezes respondiam de tal maneira que somente aquela mãe poderia saber aquilo que o filho falava por intermédio do xamã, por intermédio do pajé, né? Do feiticeiro da tribo. Nós tivemos oportunidade de, consultando um livro de história que é divulgado por conta da FAI, né? Esses livros que são distribuídos nas escolas públicas, havia um livro falando sobre o Egito Antigo, e entre as coisas pitorescas, tinha uma passagem ali que eu nunca esqueci. Encontraram em uma das sepulturas uma carta que uma mãe havia escrito para o filho morto. Vejam, esse fato se deu muito antes do cristianismo, mas muito antes, provavelmente no Médio Império da história egípcia, aonde a mãe coloca a carta no local, no altar dedicado aos mortos, solicitando ao filho que havia falecido que, da onde ele estivesse, pudesse velar pelo filho que estava, o irmão que estava vivo, porque o irmão não estava obedecendo a ela e estava se enveredando por caminhos não muito bons. Então vocês vejam que coisa pitoresca. Na época do Egito Antigo, uma mulher escreve uma carta para o filho que havia falecido, pedindo para ele, aonde estivesse, se ele pudesse interceder em favor do seu irmão que estava vivo e que poderia se envolver em situações complicadas.
A visão que nós temos do sobrenatural sempre existiu. Os japoneses, os orientais, quando eles fazem culto aos antepassados, de maneira a evocar os antepassados dos momentos de grande dificuldade, nos momentos de dor, nos momentos de guerra. Então, esse conhecimento que foi passado de geração a geração, ele chega até o mundo atual. Kardec era um humanista, ele tinha uma visão acadêmica muito grande. Kardec tinha um conhecimento da história tão grande que Kardec sabia, por exemplo, que os povos do norte da Europa, os vikings, por exemplo, alguns povos nórdicos, eles tinham uma peculiaridade que no início foi muito mal interpretada pelos romanos, durante as guerras em que os romanos invadiram determinadas regiões. Eles não enterravam os mortos, e os romanos faziam o sacrifício de queimar o corpo dos soldados mortos, porque na guerra não havia tempo de você sepultar um a um. Então, muitas das vezes, eles perguntavam: por que vocês não sepultam o corpo dos soldados? Porque aqueles a quem amamos não estão mais aí. Aí só está o corpo que eles usavam para estar junto a nós. Essa visão, que é extremamente contemporânea nossa, eles já tinham essa visão. Então, esse conhecimento que chega, esse legado de conhecimento fantástico, que chega a Allan Kardec por intermédio de uma cultura francesa fantástica, quando os iluministas elaboraram a enciclopédia, a famosa enciclopédia que está lá no Museu do Louvre, e agora o museu está fechado por causa do coronavírus, né? Nós sabemos perfeitamente que esse conhecimento, esse manancial de conhecimento, dava a Allan Kardec uma visão holística, diferenciada em relação aos demais. E Allan Kardec precisava elaborar um livro que pudesse ser um livro informativo, mas, acima de tudo, formativo, educativo, para que as pessoas que tivessem acesso a esse livro pudessem construir um conhecimento, ou reconstruir, eu acho que a palavra seria mais apropriada, reorganizar o seu conhecimento diante do mundo. Por quê? Porque, devido à falta de uma informação mais organizada, havia muitas distorções, e essas distorções, elas precisavam ser corrigidas. Tanto é que o Espírito da Verdade, ele precisava estimular a Kardec, porque Kardec tinha um prazo para lançar essas obras. Kardec não poderia estourar a data de 1870, porque Kardec iria desencarnar antes disso, mas também porque a França passaria por um período muito conturbado, quando ocorre a Comuna de Paris. Então o Espírito da Verdade sabia que Kardec tinha um intervalo de tempo que girava em torno de 15, 16 anos no máximo, para que Kardec pudesse organizar a codificação. E Kardec vai, com base em todo o material que ele vinha recebendo de fontes possíveis e imagináveis, porque aquilo correu feito um rastro de pólvora, em que o professor Hippolyte estava organizando um trabalho aonde ele estava compilando todas as informações decorrentes de perguntas feitas em reuniões entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. A sociedade era menor, as pessoas se conheciam e resolveram levar tudo que tinha. E Kardec começa a fazer uma grande triagem, porque haviam as coisas mais possíveis e imagináveis. Perguntas como: será que nós vamos sair da crise econômica que estamos vivendo?
Até a pergunta, minha filha vai se casar com aquele homem rico? Eram coisas assim díspares, como um verdadeiro sortilégio de carta de tarô, aonde as pessoas perguntavam e os espíritos respondiam de acordo com as circunstâncias. Era necessário esse tipo de trabalho? Sim, para que o contato entre o mundo dos vivos e os desencarnados fosse uma coisa que ficasse estabelecida e conhecida. E Kardec, maravilhado com aquilo tudo, começa a separar esse material e volta na casa da família Baudet, ou Baudin, como se chama em francês. E, por intermédio de uma das meninas, como nós falamos aqui, eram 3 jovens, duas, uma de, eu não sei se 14 ou 16, a idade era essa, e a mais velha é 17 no máximo. E uma entidade se manifesta por uma das meninas e diz a ele o seguinte: se você aceitar o convite de organizar todo esse material num glossário de perguntas e respostas, eu estarei à sua disposição 15 minutos por mês, a uma data que nós marcaremos, para que você tire as dúvidas mais difíceis de serem resolvidas. Quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu fiquei até curioso, mas só 15 minutos? Só 15 minutos com o Espírito da Verdade, porque Kardec tinha livre acesso às reuniões mediúnicas para perguntar aquilo que ele bem entendesse, e que por intermédio da sua capacidade intuitiva, ele percebesse se aquilo que ele estava organizando fazia sentido ou não. Eu tive a oportunidade de ouvir uma palestra que complementa muito essa informação quando Allan Kardec vai organizar o livro Céu e Inferno, para que Kardec tivesse a certeza de que aquela informação não era procedente da cabeça do médium. Kardec estabelecia o seguinte: ia uma agremiação, porque eu acho que a palavra mais apropriada é essa, na época não existia o termo centro espírita, e aonde havia a reunião, a evocação de um espírito que Kardec desejava para organizar o livro o Céu e Inferno. Ele desejava um espírito que havia desencarnado naquele momento em determinadas condições. Alguns espíritos são conhecidíssimos, como a Condessa Paula, que é um personagem muito conhecido. Então, Kardec evocava, o espírito se manifestava, Kardec conversava e encerrava a conversa ali. Anotava e ficava de voltar depois para continuar a conversa. Só que Kardec, muito esperto, ele não voltava da mesma agremiação, ele não voltava com o mesmo médium, ele ia a outro médium diferente, em outra agremiação. Chegava lá, realizava a prece, ele fazia evocação e dizia o seguinte: desejo que o mesmo espírito que eu conversei semana passada se manifeste aqui. A entidade se manifestava e Kardec fazia perguntas àquele médium que somente o outro médium, na outra agremiação, seria capaz de, se fosse capaz de lembrar, responder. E Kardec continuava a partir daquele ponto justamente para confrontar as informações, de maneira que a continuação das perguntas não era feita nem na agremiação, nem com o médium que ele havia iniciado. Olha que coisa fantástica, que visão, justamente para romper com a possibilidade da mistificação. Então Kardec, ele tinha o apoio do Espírito da Verdade, e o Espírito da Verdade, ele tinha um objetivo. Kardec precisava lançar o Livro dos Espíritos o mais rápido possível. Kardec consegue lançar a primeira edição em abril de 1857, com 501 perguntas.
Aí os amigos dizem, mas 501, se a gente for pegar ali, tem 1019. 1019 será a segunda edição, que ele vai lançar em maio de 1860. Então, em 1860, 9 anos antes de Kardec desencarnar, Allan Kardec, ele lança a segunda edição, que é a edição que nós temos até hoje. Tem algumas variações ali, decorrentes da tradução, dos tradutores, mas a edição é a mesma. Por que isso? Porque Kardec precisou refinar e dobrar o número de perguntas. Ele teve 3 anos para fazer isso, mas para isso ele precisou elaborar a primeira edição. Com que finalidade? Compilar o conhecimento de maneira a estabelecer normas, estabelecer uma conduta. E a partir daquele momento nós teremos um grande divisor de águas, que muitos conhecem, mas ainda fazem confusão. O fato de todos nós acreditarmos na vida após a morte nos faz espiritualistas. Porém, aqueles que seguem a filosofia de Allan Kardec são espíritas. Então, na verdade, todos nós que acreditamos na vida após a morte, na reencarnação, somos espiritualistas, mas nem todos são espíritas. Essa diferença Allan Kardec estabeleceu. Mas qual é a diferença tão importante? Uma normatização, porque Kardec tinha um objetivo de tirar aquele conhecimento do anonimato, tirar aquele véu de magia, aquele véu de bruxaria, aquele véu de coisas sobrenaturais, aquela ideia de milagre, que as pessoas muitas das vezes, e ainda hoje, dizem, mostrando através da ciência, através da religião, através da filosofia, que os fenômenos acontecem. E esses fenômenos podem modificar a nossa vida. Eu vi uma reportagem na internet, muito interessante, que fortalece os princípios de Allan Kardec. Existem alguns hospitais, melhor, eu ia dizer universidade porque é agregado a uma universidade de medicina, mas existem alguns hospitais espíritas agregados a faculdades de homeopatia, aonde eles realizam um trabalho fantástico. O indivíduo toma passe, o indivíduo toma água fluidificada, o indivíduo participa das reuniões, mas ele se trata com a medicina terrena. Fizeram um paralelo e chegaram à seguinte conclusão: as pessoas que têm uma religião, as pessoas que têm uma fé, as pessoas que exercem a prática do bem, as pessoas que se preocupam com os outros, as pessoas que são altruístas, adoecem menos, ou se adoecem, se curam com um pouco mais de facilidade. São estatísticas, eu não tenho aqui as informações científicas técnicas, mas curiosamente a gente vai percebendo que a doutrina espírita, ela vai sedimentando no íntimo de cada um uma fortaleza que não é apenas baseada na fé raciocinada. Nós vamos começando a vivenciar coisas que outras pessoas que não se envolvem não vivem. Procuramos dar testemunhos particulares, não de sofrimento e nem daquela ideia da resignação que está no Aurélio. Não, nós acreditamos que nada que se passa em nossas vidas acontece por acaso. E Allan Kardec nos mostra de maneira clara que nós somos herdeiros de nós mesmos. Antes mesmo de André Luiz, por intermédio da psicografia de Chico Xavier,
elaborar a sequência de livros A Vida no Mundo Espiritual. Antes mesmo de Chico Xavier nos oferecer obras fabulosas, antes mesmo de Hermínio Miranda nos oferecer Diálogo com as Sombras, aonde você vê o comprometimento do encarnado e do desencarnado no processo de doença, colhemos aquilo que nós plantamos. E ele procura mostrar de uma maneira muito, digamos assim, objetiva, mas infelizmente, talvez por uma preguiça da nossa parte mental, a gente acaba lendo pouco as obras da codificação, a gente consulta. Toda casa espírita tem essa caixinha com as obras da codificação, justamente para as pessoas lançarem mão e consultarem. Mas se nós prestarmos bem atenção nas entrelinhas, vocês vão encontrar tudo que as obras secundárias nos apresentam de uma forma romanceada, de uma forma novelesca, justamente porque Chico Xavier, André Luiz, no seu trabalho do mundo, A Vida no Mundo Espiritual, foram grandes facilitadores para que a gente pudesse entender melhor as obras da codificação. Por quê? Porque o indivíduo a seco, ele não consegue ler o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, Evangelho. Mas você lendo as obras de André Luiz, você vai estar estudando aquilo ali. Ação e reação, processos obsessivos, processos de reparação, regeneração, processo de reencarnação e desencarnação. Nós temos esse manancial de conhecimento. E Kardec, através das perguntas e respostas, ele vai encontrar pergunta direta e resposta direta. Às vezes o espírito respondeu de uma forma que 170 anos depois, porque se nós, não chega a 170, mas quase, em 2027 nós vamos completar 170 anos, a gente vai ler e vai se surpreender. Por quê? Porque nós vamos perceber coisas que na nossa primeira leitura nós não fomos capazes de nos dar conta. Então Allan Kardec, intuído pelos espíritos da equipe espiritual, que acreditamos de uma maneira muito acanhada que tenha sido o Mestre Jesus que dirigiu essa equipe, né? Embora todos eles assinassem como Espírito da Verdade, fora o caso daqueles depoimentos do Evangelho, que nós temos ali uma rainha de França, um bispo de Bordeaux, nós temos vários casos de espíritos amigos que nos deixam relatos, para que a gente possa seguir esses relatos como um manual. É lógico que ninguém vai seguir aqui como um manual a ponto da vida se tornar um trilho. Nós temos uma trilha a seguir, e dentro das nossas possibilidades, a gente vai ver esse conhecimento legado por Allan Kardec como uma possibilidade de romper com toda aquela visão materialista da antiguidade, aonde pregava-se a ideia, embora se soubesse nos bastidores, da monoexistência, como se nós só vamos ter uma única existência na condição de encarnados para poder fazer o que está ao nosso alcance. E hoje nós sabemos perfeitamente que existe a possibilidade de várias encarnações. Nós já existíamos antes desse corpo que está aqui, vamos continuar existindo depois. Mas nesse momento, nesse degrau evolutivo que representa a atual encarnação que nós nos encontramos, se a gente puder lançar mão desse conhecimento a nosso favor e a favor dos companheiros que nos acompanham, nós vamos dar uma alavancada na nossa evolução. Existem aquelas classes de aceleração,
Quem é professor já deve ter ouvido falar. Onde a criança, muitas das vezes, com muita dificuldade, é levada a essa classe de aceleração para estudar nas férias, aonde ela ali vai fazer um intensivo naquela disciplina que ela tem mais dificuldade, o matemática, o português, assim vai. Digamos que aqui na Terra, na condição de pretensos espíritas, nós estamos numa classe de aceleração. Eu disse pretensos porque a gente estamos tentando pegar esse conhecimento, aplicá-lo na nossa vida de maneira a entender o verdadeiro objetivo. E esse objetivo não é apenas levar a boa nova para aqueles que desejarem ouvir, é aplicar a boa nova, em primeiro lugar, em nós mesmos. O processo de transformação começa por cada um. Antes de eu conseguir influenciar meu amigo, eu tenho que me modificar para que a minha mudança sirva de exemplo para ele. E nessa escola da vida, nessa classe de aceleração, a gente passa por percalços para que a gente possa irmos nos depurando. E nesse processo nós vamos nos reeducando. Dentro desse contexto de reeducação de valores, aonde a gente precisa olhar para trás e pensar o seguinte: nós temos uma dívida muito grande com os nossos ancestrais, nós temos uma dívida muito grande com a África, nós temos uma dívida muito grande com aqueles que vieram para cá na condição de escravos e foram submetidos ao trabalho forçado para o crescimento do nosso país. Nós temos uma dívida muito grande com as comunidades indígenas que foram expropriadas das terras pelos bandeirantes. Mas esse processo de maturidade do senso moral, isso é uma coisa muito lenta. As doenças que nós estamos tendo que conviver, os problemas sociais, o problema da água, que agora está começando a melhorar. Ficamos quase que 2 meses e meio a 3 com água com gosto estranho. Isso tudo é uma sociedade comprometida moralmente, e nós temos que passar por isso coletivamente. E vocês veem que isso não é um privilégio do Brasil, não. Nós estamos acompanhando na mídia, por conta de um certo descaso de alguns governos, por não acreditarem que a doença como o coronavírus está tomando uma proporção muito grande, alguns países europeus estão tendo que tomar medidas rígidas. Me fez lembrar até a época da peste negra, aonde a população sumia das ruas, se escondia em casa. E nós sabemos perfeitamente que cada um que aqui se encontra, palavras dos amigos espirituais, traz no seu íntimo, traz no seu psiquismo as pré-condições necessárias para adoecer ou não. Depende muito do bom uso ou não do que nós fizemos com a nossa liberdade, com o nosso livre-arbítrio em vidas anteriores. Isso vai nos tolir? Não, isso vai nos disciplinar, de maneira a nós daqui para frente pensarmos 2 vezes antes de nos comprometermos a tal ponto de ainda termos que passar por situações tão delicadas, tão difíceis. Allan Kardec, intuído pelo Espírito da Verdade, procurou organizar essa obra, tanto é que o nome dele não era Allan Kardec, mas ele não queria assinar como professor Hippolyte de Lyon Rivail. Ele queria colocar um nome, um pseudônimo, que segundo os espíritos nas reuniões mediúnicas que faziam lá, disseram que ele tinha tido uma encarnação como um druida e tinha o nome de Allan Kardec. Ele resolveu usar esse pseudônimo, até porque ele
repetiu várias vezes, ele não escreveu nada disso. Ele apenas foi um grande organizador de informações. Em determinados momentos, quando ele organizava alguma coisa e ele achava que ele estava botando coisa da sua cabeça, que aquilo ali poderia não fazer sentido, ele recorria aos médiuns para saber se os espíritos estavam de acordo. E às vezes acontecia um fenômeno material muito engraçado. Kardec, no meio da noite, naquele trabalho sem fim, ele esbarrava numa dificuldade. E quando a dificuldade, ela era uma dificuldade muito séria, os espíritos davam um sinal para ele. Ele mesmo diz: se eu estiver certo, aconteça qualquer fenômeno aqui, que eu terei a certeza de que eu estou no caminho certo. Então ele escutava um barulho qualquer, uma pancada seca vinda da parede, no meio da madrugada. Ninguém poderia ter feito aquilo. Era uma manifestação do Espírito da Verdade para dizê-lo: segue o caminho que você está fazendo, exatamente aquilo que deve ser feito, embora você tenha dúvidas, porque muitas das coisas que você nos pergunta estão além da sua capacidade de compreensão, e ainda estarão por muito tempo, até que a humanidade evolua o suficiente para compreender o que hoje nem tudo nós podemos dizer. Então, a parte inicial da obra, ela é uma apresentação desse trabalho, digamos uma apresentação acadêmica, uma introdução, aonde ele procura mostrar que o objetivo da obra é nos oferecer uma chance de reavaliar o nosso olhar diante da realidade. Seria, digamos, o que de uma forma moderna eu poderia dizer para os amigos, fazermos uma reeducação das nossas emoções e dos nossos valores. Reeducando os nossos valores e as nossas emoções, nós vamos reeducar um olhar, teremos um novo olhar sobre o que se passa nesse mundo, de maneira a ver que nem tudo o que hoje se dá é, digamos, uma catástrofe, uma tragédia, mas sim uma oportunidade de reparação, de resgate para indivíduos comprometidos. Uma doença que hoje pode ser encarada como uma doença consoladora, porque nos permite que ainda na atual encarnação a gente repare uma falta cometida em vidas passadas, poderia, algum tempo atrás, ser interpretada como um castigo de Deus. Essa releitura, ela nos oferece uma visão nova, aonde essa situação que nós nos encontramos, como se estivéssemos em um processo de convalescência, representa uma cura. Estamos nos melhorando, porém o processo de melhora moral é idêntico de uma convalescência em que o indivíduo, um dia ele achou que estivesse são, adoeceu, e agora ele começa a se recuperar, se transformando numa pessoa melhor. Muitos companheiros que adentraram a doutrina espírita, ao longo de uma vivência, se transformaram completamente. Terminaram a sua existência muito melhor do que começaram. Não com a saúde física que gostariam, haja vista Chico Xavier, mas com a saúde física que precisavam, tendo a compreensão de que aquilo se fazia necessário para a sua melhora e para o seu crescimento. Por isso
que a dor que nós muitas das vezes compartilhamos com os nossos amigos numa sociedade doente pode representar o processo de transformação de um mundo melhor. Mas para isso a gente precisa ter um novo olhar, uma releitura. Deus não permitiria que todas essas coisas estivessem acontecendo se não fosse para o nosso crescimento, para a nossa evolução pessoal. Eu desejo a todos os amigos que aqui se encontram nos dois planos da vida, uma tarde de paz e uma tarde de luz. Que assim seja. Assim seja.